E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos para o segundo relato de hoje, que é este daqui. Presente enfeitiçado? É uma pergunta. Olá, Ana, assombrados, Matheus, beijos a todos. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana, adoro. Ana, eu nunca tinha ouvido falar sobre... Primeiro ela vai falar sobre um efeito Mandela aqui. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse efeito Mandela. Ouvindo a coletânea sobre esse assunto, eu fiquei pasma. Pois é, eu também sempre achei que Mandela já estava morto, pois eu lembro disso na minha adolescência. E eu também falei, ué, mas ele não havia morrido dentro da prisão? Pois é, eu tinha certeza absoluta disso. E você, Ana, também falou sobre o filme Shazam. Ana, acredite, eu assistia quando criança. Era um gênio que saía assim da lâmpada. Eu tenho certeza disso, eu não perdia. E eu assistia com meu irmão. É uma série bem antiga, só não me recordo em que emissora de TV passava, mas me lembro da minha mãe nos chamar para assistir, pois ela sabia o dia e o horário que passava. Bom, Ana, será que foi mesmo efeito Mandela ou foi outra dimensão? Então, esse lance do Mandela é uma coisa assim, que diz que várias pessoas têm isso na mente, que ele morreu na prisão. Esse negócio do filme Shazam, eu tava dando uma olhada, existe um Shazam, o gênio, que é um desenho que passava na década de... Não sei se é na década de 70 também, que era uma série, um desenho que tinha um gênio. Eu realmente, quando fala disso, eu lembro desse gênio. Ele tem bem estilo gênio mesmo, fortão, aquele cabelinho aqui, aquela barbinha, né, com aqueles negócios no braço. E ele era um homem fortão, assim, que era um desenho. E também apareceu o Shazam, que é aquele de uniforme vermelho que tem um raio amarelo aqui. Mais uma série dos anos 70 também. O filme Shazam saiu agora, este ano. O filme desse daí do vermelho com o raio amarelo. Mas na minha mente, assim, deve ser um outro filme que eu não tô achando. Eu lembro de um filme que tinha um gênio, só não lembro se era Shazam. Mas vocês lembram aí? É um homem, só que aí é filme mesmo de gente. Ele é um homem, que ele é um gênio. É um homem fortão, grandão, cabelinho assim. Se não me engano, ele é um gênio também. É um filme dos anos 80. Ai, só não lembro. Tem até o ator, mas eu não vou lembrar nome do ator, nome do filme, nada. Mas é um filme que passava aí na década de 80, 90. Se não me engano, era um gênio também. Que ele aparecia para ajudar uma molecada, mas é filme de gente. Banana? Não sei, banana. Ai, eu não sei, gente. Enfim, vamos aqui ao relato agora. Ana, aconteceu com a minha mãe e me lembro como se fosse ontem. Ela estava grávida do meu quarto irmão. Devia estar no 8º mês. A minha mãe, hoje professora aposentada, na época ainda dava aulas. Morávamos em São Paulo, capital. Naquela época, quando os professores eram reconhecidos, respeitados, amados pelos alunos, era um tempo muito bom. Minha mãe era muito boa no que fazia e amava dar aulas. E como era costume, no dia dos professores, ela ganhava presentes. Eu também levava presentes aos meus professores, era uma data linda. Bom, minha mãe chegou em casa com alguns presentinhos, toda feliz, e com muito carinho, lá foi ela nos mostrar o que havia ganhado. E eu e meus irmãos ficamos muito alegres de ver a alegria dela. Ela, com todo o cuidado e carinho, ia escolhendo os lugares para colocar os mimos. E era uma festa, pois queríamos ajudar a escolher, era aquela farra, muitas risadas. Um dos presentes acabou ganhando um lugar de destaque no apartamento. Era um vaso lindo, branco. Ana, com 2 alças, tipo asas de sopeira. Era de porcelana, todo pintado em flores, muito lindo mesmo. E a minha mãe colocou um lindo caminho de mesa e colocou o vaso no meio da mesa. No dia seguinte, ela comprou um arranjo de flores lindo, que ficou muito bonito, e colocou dentro do vaso.
Passado alguns dias, a minha mãe começou a passar mal. Começou a sentir uma dor muito forte nas costas. Eu sou irmã mais velha e me lembro de ficar preocupada. Me lembro dela dizer ao meu pai que deveria ser o bebê colocando os pezinhos nas suas costelas. Os dias foram passando e ela não melhorava. Eu lembro do meu pai saindo com ela à noite para irem ao hospital, pois as dores estavam aumentando. Minha mãe, no dia seguinte, não foi dar aula. Estava de atestado por conta das dores. Ficou aquele dia deitada e eu nunca tinha visto a minha mãe tão abatida assim. Só estávamos nós duas em casa e ela começou a chorar. Puxa, como isso me deixou triste, Ana. Minha mãe sempre foi uma mulher forte, batalhadora, nunca havia ficado doente, era muito religiosa e vê-la naquele estado era horrível. Certo momento ela me chamou, então ela me pediu para orar por ela e ela também orou. Agora é que vem a coisa pavorosa, Ana. Depois que a minha mãe fez as suas orações, ela nos contou que Deus abriu a mente dela, lhe mostrando qual poderia ser o motivo de suas dores. Ela, durante as suas orações, se lembrou dos presentes que havia ganhado no Dia dos Professores e teve a ideia de investigar a procedência deles. Ana, tudo isso ela nos contando, tá? Então ela voltou às aulas e muito delicadamente começou a perguntar aos seus alunos onde a mãe deles havia comprado um certo presente, dando a seguinte desculpa: Fulaninho, eu adorei o seu presente e a minha irmã achou lindo também. Você sabe onde foi que a sua mãe comprou? Pois eu gostaria de comprar um parecido para dar para minha irmã. Esperta. E assim, Ana, ela foi perguntando de um por um conforme ela tinha oportunidade. Chegando em outro aluno e fazendo a mesma pergunta, ele lhe respondeu: Não, professora, não foi minha mãe que comprou, não. Foi minha avó que me deu. E minha mãe então perguntou: Onde a sua avó comprou? Minha mãe então perguntou para ele onde a sua avó havia comprado o presente. E ele, muito prestativo, lhe disse: A minha avó tem um terreiro e eu disse para ela se ela tinha um presente para dar para minha professora. Então a minha avó disse para eu pegar um vasinho do terreiro, o mais bonito. Então eu escolhi aquele. A senhora gostou? Tadinho. E a minha mãe, mais que depressa, respondeu que havia adorado, que era lindo, o que não era mentira. Ana, a minha mãe conta que aquele dia parecia que o tempo havia parado, que as horas não passavam, pois tamanha era a vontade dela ir para casa e os ponteiros do relógio não andavam. Chegando em casa, ela mais que depressa pegou o vaso, desceu para a garagem, fez uma oração antes e espatifou o vaso no chão. Ana, minha mãe conta que se arrepiou dos pés à cabeça, pois quando o vaso se quebrou, ela ouviu um grito de dor. Mais que depressa, ela recolheu os cacos, embrulhou em jornais e colocou no lixo. As dores, Ana, desapareceram. Ela nunca mais sentiu nada. E agora, Ana? Sabemos que o aluninho não fez por mal, nem a avó dele tinha motivo para fazer o mal para minha mãe. Será que o vaso pertencia a alguma entidade? Será que a entidade ficou com raiva pelo vaso ter sido dado a uma pessoa? Ana, se você souber, me diga, pois não temos ideia do que poderia ter acontecido, caso minha mãe não tivesse se livrado dele. Bom, Ana, esse foi o meu relato de hoje. Muito obrigada por ter lido meu primeiro relato do tio Zé ter sido carregado no tempo pelo capiroto. Aqui em casa, quando ouvimos você contando, parecia dia de Jogo do Brasil, tamanha emoção. E compartilhei com todo mundo, foi uma alegria. Beijos pra você, pro Matheus, pros fofuchos, filhinhos e filhotes e assombrados. Até o próximo relato. Beijos pra você. Então, eu acho que assim, talvez nem a avó dele tivesse dimensão do que aquele vaso poderia ser. Talvez ali naquele vaso ela já tivesse dado flores, talvez como oferenda a certas entidades. E aí, de repente, a entidade tinha aquilo como o local onde ela recebia
as suas oferendas, as suas flores, e aquilo foi retirado dela e dado para outra pessoa, né? E aí, não sei, talvez a dor não tenha sido uma coisa consciente, direcionada do mal, entendeu? Talvez um excesso de energia que veio junto com o vaso, que aquilo meio que impregnou nela, um tipo de energia que estava por conta de estar num local onde roda muita energia ali, de vários tipos, talvez, não sei. Talvez isso acontecesse também, tipo, por exemplo, se você pegar um vaso do cemitério, tá? Não tô comparando terreiro com cemitério, mas tô comparando lugares de energias fortes, né, sagrados, locais sagrados, digamos assim. Não é para um vaso sair de um local sagrado, de um terreiro, de uma igreja, talvez, de um cemitério, e ir para casa de uma pessoa. Eu acho que isso não deve acontecer, entendeu? Todos esses lugares têm muita energia específica. Não sei se eu tô tentando me explicar aqui, mas enfim, né? É a minha opinião. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.